Preclusão. O que é e quais são as espécies? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo sobre isso. Preclusão, que é o fenômeno processual da preclusão. A preclusão é a extinção do direito de praticar um determinado ato processual, que é um ato que cria, modifica ou extingue uma relação jurídico-processual, não é isso? Então a preclusão é a extinção do direito de praticar o ato processual. A gente tem três grandes espécies de preclusão. A gente tem a preclusão temporal, que é regulada lá pelo artigo 223 do Código de Processo Civil. A gente tem a preclusão consumativa e a preclusão lógica, e eu vou procurar te explicar razoavelmente cada uma dessas espécies de preclusão. A preclusão temporal acontece quando se exaure o prazo previsto para a prática de um determinado ato processual sem que ele tenha sido praticado. Então você tem lá, por exemplo, intimação de uma sentença. Segundo o artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, o prazo para interpor recurso é de 15 dias. O prazo para interpor o recurso, que nesse caso é o recurso de apelação, segundo o artigo 1009, caput, do próprio Código de Processo Civil. Passaram-se aí 15 dias úteis, no 16º dia não dá mais para interpor apelação. Tem gente que vai dizer que prescreveu a possibilidade de interpor apelação, tem gente que vai dizer que houve decadência do direito de interpor apelação. Isso tudo é bobagem, com todo o respeito, ou com o respeito possível. Por conta do seguinte: prescrição e decadência são prazos de direito material, não é à toa que estão em geral regulados lá pelo Código Civil brasileiro. Preclusão é fenômeno processual. Prazo endoprocessual a gente vai chamar então em geral de prazo preclusivo. A preclusão temporal é a extinção do direito de praticar o ato processual, portanto, pela passagem do tempo. Venceu o prazo, se for um prazo próprio, que é a característica dos prazos das partes, não é verdade? Não dá mais para praticar o ato porque o prazo passou. E veja você que o artigo 223 do Código de Processo Civil vai dizer que o direito de praticar o ato se extingue independentemente de nova intimação, interpelação, notificação. Não é necessário que tenha sido certificado já, não nada disso. Acabou o prazo, automaticamente extingue-se o direito de praticar o ato processual correspondente por preclusão temporal. Agora, essa é a espécie mais comumente lembrada de preclusão, né? Falam em preclusão, as pessoas em geral já pensam em perda do prazo. Mas a gente tem pelo menos outras duas espécies de preclusão muito importantes. A segunda de que eu vou tratar é a preclusão consumativa. A preclusão consumativa é a perda do direito de praticar o ato processual porque você já praticou. Então você tem o direito de praticar o ato processual, uma vez praticou, exauriu-se esse direito pela própria prática do ato. A gente pode pensar de novo na apelação. Veja, você tem 15 dias úteis para interpor apelação. Se você interpuser no primeiro dia, extinguiu-se o seu direito de interpor apelação porque você já praticou o ato. Veja que a gente ainda tem, se a gente estiver pensando em recurso, a gente tem um princípio da unirrecorribilidade. Você interpôs a apelação no primeiro dia. Você poderia ter oposto embargos de declaração em 5 dias, prazo que está lá no artigo 1023 do Código de Processo Civil. A oposição dos embargos de declaração interromperia o prazo para manejo de outros recursos, como da própria apelação, por exemplo. Você interpôs a apelação no primeiro dia. Lembrou-se de que tem um ponto obscuro, ou omisso, ou contraditório, ou um erro material na sentença. Nossa, era o caso de opor embargos de declaração. Não dá mais, porque você tem um princípio de unirrecorribilidade, já manejou o recurso. E aqui eu vou pedir licença a quem é mais experiente, que está assistindo o canal,
para bater um papo breve aqui, abrir parênteses, para bater um papo breve para quem está mais no início da caminhada, quem está fazendo curso de direito ou quem é advogado iniciante. Velho, não interponha recurso no primeiro dia, né? A gente, por mais que procure ter uma visão técnica, tem alguns casos que são casos que parecem que significam mais justiça pra gente, esse tipo de coisa. Vem a sentença, aquilo te parece teratológico, sem pé nem cabeça. Às vezes acontece mesmo. Você fica possuído por um espírito zombeteiro. Vai lá, maneja recurso no primeiro dia. Você fala da pessoa, do juiz, fala até da mãe dele e tal, e sai com a alma lavada, né? Feliz pra caramba. 2 ou 3 dias depois, você para pensar bem e vai ver que a decisão tinha uma série de fundamentos que, por mais que sejam fundamentos de que você discorda, você não impugnou especificamente na sua apelação, porque você fez com sangue no olho, a visão turva de tanto ódio. Agora, o teu cliente, ele não te contrata para ter ódio no lugar dele, ele te contrata para fazer o trabalho tecnicamente melhor ao seu alcance. É isso que você precisa fazer, né? Veja que se você faz esse recurso que a gente estava falando aí com certo exagero no exemplo, você pode se sujeitar a responder processo disciplinar na OAB e aquilo que é mais prosaico, o seu recurso pode sequer ser conhecido por ofensa ao dever de dialeticidade. Artigo 932, inciso 3º, negativa de conhecimento por decisão monocrática lá no tribunal, inclusive. Coisa chata de acontecer, né? De maneira que se você tem 15 dias úteis, principalmente se você está mais no começo da sua caminhada profissional, vale a pena você aproveitar o início desse prazo aí para ter um certo distanciamento objetivo e crítico. Então você tem um primeiro momento de ódio, eu não vou te falar que você não pode ter isso, né? Isso pode acontecer. Mas você vai para casa, toma um banho quente, um tereré gelado, uma cerveja, sei lá, um negócio, fria a cabeça, entende? No outro dia você vê de novo, procura grifar o que são fundamentos, tal, para não correr o risco de uma tragédia motivada pela preclusão consumativa, que é a perda do direito de praticar o ato, porque você já praticou o ato. É claro que você não vai deixar para o último dia também, para não correr o risco de preclusão temporal de que nós acabamos de tratar, né? Eu vou te dar um outro exemplo de preclusão consumativa. Vem a decisão saneadora, artigo 357, você tem prazo para arrolar testemunhas. Se é que não me falha muito a memória agora, o prazo é de 15 dias também. 15 dias para arrolar testemunhas. Você pode arrolar até 10 testemunhas, até 3 sobre cada fato controvertido. Isso é conversa para um outro papo. Mas o que eu quero te dizer é, você mandou uma única testemunha, ou 2 testemunhas que seja. Se arrependeu, o que te sobra é a possibilidade de pedido de substituição de testemunho. Mas você não troca testemunha porque você quer. As hipóteses de substituição de testemunha também estão definidas, determinadas no próprio Código de Processo Civil. De maneira que, mas eu arrependi, pensei melhor. Então, você já está aí limitado pela preclusão consumativa. A terceira espécie de preclusão é a preclusão lógica. O pessoal muitas vezes esquece de falar dela. Para mim, talvez seja a mais divertida de todas, porque a preclusão lógica é a perda do direito de praticar um determinado ato processual por incompatibilidade lógica entre um ato que já se praticou e outro que eventualmente se poderia praticar. O exemplo que me parece mais fácil é a renúncia do prazo recursal. Então, se você renuncia ao prazo recursal, há uma preclusão lógica da possibilidade de interposição de recursos. Pense na seguinte situação. Você vai para uma audiência de instrução, daquele caso extremamente litigioso, complexo, com vários fatos controvertidos, com rixa mesmo entre as partes. Então você conversa com seu próprio cliente, conversa com as testemunhas, analisa bem os pontos controvertidos, se prepara para fazer perguntas. Você sabe que as alegações finais são preferencialmente orais, então você se prepara já para fazer alegações finais orais aí no final da audiência. No começo da audiência, o juiz, inclusive por dever de ofício, pergunta se há possibilidade de acordo. Os advogados até dizem que não, o juiz gasta um pouquinho mais lá do tempo dele, sai o acordo.
Você fica igual aquele cara da música do Zé Cabaleiro que quer começar o dia beijando o português da padaria, o delegado e tudo mais. Você fica numa felicidade incontrolável, incontida, de maneira que é redigido o acordo em uma ata da audiência, o juiz te passa a ata de audiência, você está aqui não consegue nem enxergar direito, dá aquela olhada por cima, assina, manda o cliente assinar também e vai embora. Você advoga para o réu, 2 dias depois recebe intimação para recolher as custas processuais. Você tinha feito pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na contestação, o juiz não apreciou o seu pedido. Veja, típico caso de oposição de embargos de declaração. Há uma omissão. Acontece que a última coisa que consta dessa ata da audiência é que as partes renunciam ao prazo recursal. E aí há uma preclusão lógica, há uma incompatibilidade lógica entre a renúncia ao prazo recursal e a pretensão de opor embargo de declaração, que é espécie de recurso. Você pode ver lá no artigo 994, tá certo? Eu não vou fazer nada, então você vai precisar tentar convencer o juiz de que é um erro material e tudo mais, mas é um exemplo de preclusão lógica. Um outro que é mais facinho, só para você ter um segundo, está lá no artigo 916. O executado é citado para pagar na execução ou então para opor embargos à execução. No prazo para os embargos, ele pode comparecer, pleitear o parcelamento do valor executado, o que ele faz reconhecendo a legitimidade do crédito exequendo. Há uma incompatibilidade lógica com a pretensão de apresentação de defesas nessa execução, oposição de embargos à execução, manejo aí de exceção de pré-executividade, esse tipo de coisa. Se você pede o parcelamento na forma do artigo 916, preclusão lógica da possibilidade de apresentação de defesa na execução. A preclusão não é nem temporal, nem consumativa, nesse caso é lógica, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Conte aqui pra gente nos comentários aqui embaixo de onde é que você nos assiste. Continue navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui. E que também você não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho, dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Até mais, tchau, tchau!